E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai conversar sobre o surrealismo, conforme eu falei na aula passada, né? Na aula passada nós falamos sobre o dadaísmo, uma arte para alguns equivocada, né? Algumas pessoas consideravam o dadaísmo anti-arte, né? Era aquela arte feita de qualquer maneira, não foi muito bem recebida. Depois do dadaísmo, surgiu um movimento que não era muito diferente do dadaísmo, não, mas existia ali alguma contradição. Então, foi denominado surrealismo. O surrealismo foi um movimento literário que unia a realidade com os sonhos, sabe? Com, com o surreal, com algo que não existe, nunca existiu e jamais existirá. Então, eles faziam esse link, né? Esse elo entre essas duas vertentes contraditórias, a realidade e o irreal. Vamos lá para as imagens, né? Para dar uma facilitada. O surrealismo ele surgiu na Europa, na França, mais precisamente em Paris, meu bem. Essa imagem que eu escolhi para a gente começar a falar sobre o surrealismo, ela é muito apropriada. Se você olhar o iniciozinho da tela, deixa eu ver se carrega aí. Se você olhar o iniciozinho da tela, você vai ver que se trata de uma ponte, não é uma construção, né, de uma ponte no meio do mar. As nuvens em cima aqui, lá do outro lado da ponte, a ponte vazada, né? Vários arcos, a gente ainda continua vendo as nuvens, desculpa, mas quanto mais a gente vai se aproximando dessa ponte, vai ficando próximo a ela, a gente percebe que esses arcos vão se transformando, na verdade, em caravelas, né? E essa construção aqui, ela deixa de ser uma construção e passa a ser o céu, não é o céu. Então, é assim, justamente uma referência aos sonhos, que é isso que a gente sonha mesmo, a gente fica meio desorientado no sonho, né, gente? Parece que tem todo o sentido, inclusive quando a gente está sonhando, está dentro do sonho, no meio do sonho, a gente não vê nada demais, parece que tudo faz sentido total. Quando a gente acorda e consegue se lembrar do sonho, né? Não acontece sempre, mas aí a gente vai vendo quão absurdo era aquilo e como é que no sonho eu não percebi esse absurdo, era tudo tão normal para mim no sonho. É justamente isso que eles querem passar para a tela, sabe? Bom, vamos lá então. Vocês lembram que eu mostrei essa tela para vocês na aula passada? Ou essa tela, essa foto? Essa foto são dos camaradas que criaram esse movimento surrealista. Os nomes deles estão aqui em cima, eu não vou ler, vocês que lutem para ler. Mas eu vou falar aqui de Tristan Tzara, esse primeiro aqui, nós conversamos com eles sobre ele na aula passada. Ele já veio do movimento dadaísta, saiu do movimento dadaísta, integrou aqui o movimento surrealista. Bom, André Breton era um grande amigo dele, eles eram muito amigos, mas aqui nessa foto eles estavam brigados, uma curiosidade, estavam de mal. E esse daqui é Salvador Dalí, né? Nós vamos conversar sobre ele hoje, tá bom? André Breton, esse grandão aqui, quando brigou com Tristan Tzara, eles eram grandes amigos, aí ele passou a ser muito amigo só de Salvador Dalí, né? Porém, Salvador Dalí e ele depois brigaram também. Esse povo parecia mulher, né? Brigando, porque mulher que não se dá, mulher que gosta de brigar. Essa é talvez a obra mais conhecida desse movimento, né? Do surrealismo. Chama A Persistência da Memória. Foi pintado por Salvador Dalí. Na ocasião que ele pintou, ele estava em casa com dor de cabeça, recluso. Uns amigos chamaram ele para ir ao cinema, ele não quis, ficou sozinho em casa à noite.
e ele percebeu em cima da mesa um queijo que estava lá, e noite quente, o queijo estava derretido assim em cima da mesa, e daí veio a inspiração dele para fazer essa tela. Enquanto os amigos estavam no cinema vendo o filme, ele desenhou essa tela. Quando os amigos voltaram, ele mostrou e o pessoal gostou demais e tal, e virou a tela mais enigmática, talvez, de todas de Salvador Dalí. Olha ele aí. Salvador Dalí, o nome dele, na verdade, é enorme. Deixa eu pegar aqui que eu anotei, mas a gente não tem condição de memorizar. O nome dele completo é Salvador Domingo, Felipe, Jacinto, Dalí e Dominique. Já pensou? Salvador Domingo, Felipe, Jacinto, Dalí e Dominique. Esse é o nome e sobrenome dessa criança aí. Bom, ele nasceu na Espanha, numa cidade chamada... Como era o nome da cidade, gente? Figueira, nome da cidade. Ele nasceu na Espanha, numa cidade do interior chamada Figueira. Nasceu em 1904, faleceu em 1989. Ele faleceu lá mesmo, na cidade dele. Porém, entre 1904 e 1989, né, muitos anos, né, portanto, ele morreu com 84 anos, quase 85. Ele viajou o mundo, tá? Ele viajou o mundo. Ele não sabe o que é pobreza. Esse homem nasceu rico, a família dele já era rica, ele nasceu rico e continuou rico e morreu rico. Então, ele viajou o mundo, ele conheceu muitas celebridades, ele conheceu muita gente importante. Bom, ele tornou-se um membro oficial do grupo surrealista, não é? E deu a ele, ao movimento surrealista, um novo ímpeto, né? Com seu método de atividade paranoica. Ele certamente é o artista mais lembrado quando se fala do surrealismo, e é por isso que eu estou começando a aula com ele. Dalí interessava-se por condições mentais anormais e, em particular, por alucinações. Suas estranhas imagens eram retratadas de modo que se assemelhavam à fotografia em cores, porque ele tinha muito domínio do pincel e das cores. Gente, Dalí nasceu de uma família pequena. Ele teve um irmão mais velho que morreu 9 meses antes dele nascer. Tinha 2 anos a criança. E tinha o mesmo nome dele. A criança morreu com 2 anos, no mesmo mês que a mãe engravidou. Então, quando ele nasceu, a mãe deu o mesmo nome da criança. Salvador, Domingo, Felipe, Jacinto, Dalí, Dominique. Deu o mesmo nome. Bom, e depois eles tiveram, o casal teve uma filha mais nova chamada Ana Maria, aí a foto dela, de Ana Maria, que ele tirou na casa deles. E eles eram muito unidos, né? Salvador Dalí, ele não era assim, quando criança, muito interessado na escola, nos estudos. A primeira série, por exemplo, ele repetiu 4 vezes. Foi quando Ana Maria começou a ajudar ele e tal, e ele melhorou. Mas eles muito amigos por muito tempo, até que a amizade se desfez, né? Ou diminuiu, ficaram mais distantes depois que Salvador entrou no grupo dos surrealistas. Porque quando ele tinha 16 anos, ele fez a primeira exposição dele, ainda lá em Figueira, né, a cidade onde ele nasceu. E ele fez essa exposição, já teve muito sucesso, o pessoal já gostou muito, já foi um sucesso estrondoso, etc. Um ano depois, a mãe dele faleceu, quando ele tinha 17 anos. E aí, poucos anos depois, ele deu uma declaração, ele já estava no grupo dos surrealistas, né? Ele deu uma declaração dizendo que cuspia com prazer no prato que a mãe dele comia, né? Tinha comido. Um desdém, né? Com a mãe falecida. Então, essa declaração e outras desse tipo fez com que Ana Maria e também o pai dela se afastassem dele, né? Realmente é muito chocante, né? Uma pessoa dizer isso da mãe, ainda mais a mãe morta. Bom, aqui a gente tem algumas
telas de Salvador Dalí. A Tentação de Santo Antônio, sonho causado pelo voo de uma abelha em torno de uma romã 1 segundo antes de acordar. Sim, minha gente, tudo isso é o nome da tela. Você vê como é realmente surreal, não é? Uma romã, de dentro dela sai um peixe, o peixe está comendo um tigre. Eu botei aqui do lado maior para vocês verem melhor, tá vendo? Mais ampliado. E o outro tigre que está na frente, vem como se fosse pegar uma espingarda para atirar na menina, e a menina muito linda está aqui tomando um sol, deitada, esplendorosa, numa pedra de gelo, viu? E lá atrás simplesmente tem passando um elefante, e Deus sabe o tamanho das patas desse elefante, né? Porque ele está dentro do oceano, né? Então, se ele estivesse pisando em cima do gelo, já seria enorme. Imagina aí, dentro do oceano. A gente tem aqui a Tentação de Santo Antônio, é um deserto, e também a gente vê o mesmo elefante. Esse elefante aparece em outras pinturas dele também. Lá na frente a gente vai ver. Aqui tem mais 3 pinturas dele. 2, aliás. O sono e o rosto de My Street. Gente, essa tela, o rosto de My Street, é o seguinte: a gente tem aqui como se fosse a cortina, né? Você vê aqui em cima o varal da cortina e ela descendo, dá acesso a uma sala, né? O que seria uma sala. Aqui tem um tapete, aí tem um assoalho, uma escadaria, né? Para subir com 4 degraus, tem um assoalho. A gente vê aqui o que poderia ser um sofá, um puff, uma poltrona, né? Um móvel encostado em 2 quadros. Aqui do lado nós temos uma instalação que foi feita recentemente, imitando a sala, né, onde ele reproduz o rosto dessa atriz americana que era uma atriz muito sensual, né? Sex symbol, né? Que fala, ela era isso aí. Olha aqui o elefante de novo com aquelas pernas compridas, tá vendo? Aqui ele tá só, a figura é só para ele. Eu repeti aqui a imagem da My Street. E tem essa outra tela aqui. Vocês podem observar aí que o surrealismo propõe exatamente essa fantasia, né? Valoriza essa loucura, essa alucinação, né? E a utilização de reação automática, eles também gostam disso, quer dizer, nessa perspectiva, o artista deve deixar-se levar pelo impulso, registrando tudo que lhe vem à mente. Por exemplo, depois de um sonho, ele acordou, se ele for poeta, ele escreve tudo que vem à mente. Pronto, ali é a poesia. Se ele vai pintar, ele vai pintando tudo conforme vem à mente. Pronto, ali é a pintura dele, sabe? Sem se preocupar com a lógica, né? Porque quando se preocupa com a lógica interfere no resultado final, né? No produto final. Então, assim, eles expressavam a fusão dos sonhos e da realidade. Por isso, o nome é surrealismo. As características principais desse movimento literário é o pensamento livre, tá? Não pensar na lógica, não pensar no evidente, né? Pensamento livre. A expressividade espontânea também é uma característica. A valorização do inconsciente, né? Tanto que é chamado de arte onírica, que onírica tem a ver com sonho, né? Então é uma arte que valoriza muito o sonho, né? E a criação de uma realidade paralela, né? Você pode observar que nada dessas coisas aí a gente imagina que possa acontecer. Essa moça chama Helena Diakonova, chamada de Gala, na verdade, o apelido dela. E aqui é ele. Foi esposa dele até a morte dele. Quando eles se conheceram, ela era casada. Ela é mais velha que ele há alguns anos, viu? Mas ele se apaixonou por ela e ela se separou e eles ficaram casados até morrer, até a morte. Foi a única esposa dele. Ela faleceu em 1982 e ele ficou muito triste com a morte dela porque eles eram muito apegados. Ela foi inspiração para ele em várias telas. Eu coloquei aí essas 4 telas
Mas existem muitas outras telas que têm o rosto dela, o corpo dela, sabe? A nuance dela. Ele era muito apaixonado por ela. Ele comprou um castelo para ela na Espanha, porque ela gostava de ficar só às vezes, né? Ela era muito introspectiva, mas também era uma mulher muito ativa na sociedade, muito inteligente. Ela se envolvia com a política, se envolvia com a arte, mas ela tinha momentos de introspecção, ela gostava de ficar só. Então ele comprou para ela um castelo para quando ela quisesse, desejasse ficar só. Nesse castelo ele só entrava, ou qualquer pessoa, né, com autorização dela, viu? Ficavam os guardas lá, o pessoal na portaria do castelo, e se ela não autorizasse a entrada, ele não entrava, nem ele mesmo, né, que tinha comprado o castelo. Então, gente, entrou alguém aqui e me perdi. Vamos lá. Enfim, a esposa dele, ela morreu em 1982, ele morreu em 1989, então foram 7 anos de muito sofrimento para ele, porque ele ficou recluso durante esses 7 anos após a morte dela. Inclusive, houve um episódio de quando ela faleceu, ele foi morar no castelo, né? Porque lá as lembranças dela eram mais fortes. E certa vez o quarto onde ele dormia, enquanto ele dormia, pegou fogo. E ele nunca admitiu, muitas pessoas ficaram imaginando, né, que ele podia ter tocado, ter ateado fogo, né, na tentativa de suicídio. Mas é especulação, né? Aqui é uma foto dele. Gente, se vocês verem alguma foto de Salvador Dalí sem nenhuma graça, sem nenhuma coisa estranha, pode ter certeza que foi uma foto tirada sem ele perceber, sem ele notar. Voltei aqui para mostrar. Esse gato, isso aí é uma jaguatirica. Era o bichinho de estimação dele, viu? Será que o cara era excêntrico? E viajava com ele para todo lugar, viu? Para onde ele ia, ele carregava essa jaguatirica. Bom, vamos ver. Salvador Dalí, ele fez parte da Academia de Belas Artes, né? Era uma academia de artes muito difícil de entrar, né? Só grandes pintores iam e tal. Mas ele entrou tranquilamente, porque ele tinha muito talento realmente, né? Nunca foi questionado o talento dele. Mas foi expulso um ano depois que entrou, porque o professor pediu para ele fazer um enxame, desenhar um enxame, todos, né? Da sala, desenhar um enxame, e ele se recusou. Ele disse que não ia fazer, porque naquela academia, na faculdade, né, no caso, não tinha nenhum professor com talento suficiente para julgar o trabalho dele. Olha, não tinha professor com talento suficiente para julgar o trabalho dele. Foi expulso, né? Aí ele entrou no grupo dos surrealistas. Não demorou muito, foi expulso também. Foi expulso porque, na época, nesse período, os surrealistas, eles eram comunistas. E ele declarou que apoiava e era simpatizante de Hitler, né? Então, foi imperdoável, né? Em pleno período de guerra, pós-guerra, aquela loucura toda, né? Que a gente sabe, né? Da história de Hitler. Não gosto nem de falar esse nome, enfim. E o cara dizer que apoiava, que era simpatizante, que via sentido naquilo que ele fazia. Então, realmente, ele perdeu muitos amigos aí com essa declaração. É uma mancha na vida dele, né? Mas ele nunca se desculpou, nunca se arrependeu, enfim. Se arrependeu, nunca se desculpou. Bom, ele foi amigo íntimo de Garcia Lorca, que era um poeta também espanhol, né? Especula-se, ainda quando era muito jovem, especula-se que ele teve um relacionamento amoroso com Garcia Lorca. Tem inclusive um filme que retrata nessa história deles dois, chama Poucas Cinzas. Esse filme ele tem no YouTube. Eu até comecei a assistir, mas não terminei. Depois vou assistir. Ele não é um filme antigão, desses que a gente fica com sono, não. Ele é um filme até dinâmico, até recente. O ator desse filme, é aquele menino daquele filme, como chama, gente?
dos vampiros, sabe? De Bela. Como é o nome do filme, meu Deus? Ah, esqueci, mas vocês sabem qual é. Como é Sol da Meia-Noite? O filme dos vampiros, né? Que tem Bela e tem Edward. É Edward o nome do cara. Pronto, é aquele cara lá que faz o filme. Esqueci. Crepúsculo, minha gente. Crepúsculo, meu Deus do céu. Eu não assisti nenhum desses filmes do Crepúsculo. Mas eu sei que fez muito sucesso aí, né? Aquele ator, então, é que faz o papel principal no filme. Por falar em filme, ele também produziu um filme, viu? Ele produziu um filme chamado Um Cão Andaluz. Um Cão Andaluz. Esse filme tem uma cena horrorosa, que ele corta o olho de uma mulher, assim, com a navalha. É uma cena horrível. E eu nunca vi, e eu nunca vou ver. Só vi o comecinho. E quando eu vi que o negócio ia ficar feio, eu né, fechei. Fechei o vídeo, não assisti não. Deus me livre. É muito real, porque eles cortam de verdade, só que é o olho de um animal. Eles pegam o olho de um animal e cortam o olho e fazem lá uma adaptação para parecer que é o olho de uma mulher, né? Mas é muito feio. Tem um outro filme chamado Quando Fala o Coração, de Alfred Hitchcock. Eu amo Alfred Hitchcock. Que nesse filme, uma personagem tem um sonho, e esse sonho, quem descreve, quem faz, quem elabora essa cena é Salvador Dalí, porque Alfred Hitchcock era fã dele, sabia que ele era o cara que mais entendia de sonhos, né? E aí é ele que faz essa cena do sonho, ele que escreve, né? Que determina como vai ser. E ele era um cara que gostava tanto, gente, de chocar, que certa vez, durante uma exposição em Londres, ele foi trajando roupas de mergulho. Roupas de mergulho. Ele gostava de chocar, né, de confundir as pessoas, deixar as pessoas confusas. Então, deu certo, porque todo mundo não falou de outra coisa, a não ser, né, até as telas ficarem em segundo plano, a não ser a roupa dele, né, foi o que mais chamou a atenção. Gente, ele faleceu em 1989, tinha 84 anos, e ele está enterrado na cidade que ele nasceu, Figueiras, né? Onde existe também um museu dedicado a ele. Justamente aqui está a foto do museu. Esse aqui é o museu. Esse museu, antigamente, ele era um teatro. E foi aqui que ele fez a primeira apresentação dele. Onde ele expôs as primeiras telas, né? Quando ele tinha 16 anos. Foi aqui que ele fez. E esse museu, hoje, esse teatro, né, que era um teatro antigamente, hoje é um museu. Eu botei aqui umas fotos desse museu por dentro. Aqui tem uma tela gigantesca dele. Aqui tem uma foto do pátio desse museu. Ave Maria, eu encosto e fico com a carona, né, minha gente? Olha que horror. Enfim, por isso que eu tiro esse vídeo aí. Aqui é uma foto do pátio e aqui é uma foto da lápide dele, né? Que ele está enterrado aqui mesmo, viu? E fica lá para visitação. Recentemente, uma senhora já de certa idade, né? Surgiu dizendo que era filha dele. E ele não tinha filhos, né? Então a mulher ia estar estribada se fosse filha dele. Aí a justiça determinou que fosse aberto o túmulo dele, né, que a ossada dele fosse retirada para fazer o exame de DNA. E assim foi feito. A justiça determinou fazer o quê? Assim foi feito, né? Abriram lá a sepultura dele, o museu ficou fechado por um tempo, levaram, colheram a amostra, fizeram os exames e detectou que a mulher não era filha dele. Não era filha dele. E aí levaram lá o corpo de volta e fecharam tudo de novo. E as custas, que não foi pouca, foi para ela pagar. Ela teve que pagar. Tá vendo aí, malandra? Pensando que ia entrar no dinheiro, hein? Gente, esse homem foi tão importante que ele não tem só um museu. Ele tem 2 museus. Esse daí fica na Flórida. Também é um museu Salvador Dalí. Fica na Flórida. Tá bom? Daqui a pouco.
Pronto, galera. A gente hoje ia conversar só sobre surrealismo, mais precisamente sobre Salvador Dalí. Tem gente ainda devendo as notas da primeira unidade. Eu nem vou mais cobrar. Vocês sabem da obrigação de vocês, né? Eu sei da minha, que é preparar minha aula, gravar para vocês. Vocês sabem da de vocês. Aqui não tem mais nenhum menininho que precisa da mamãe, do papai, da professora, ficar brigando para fazer suas atividades. Vocês sabem. Vocês fazem. A obrigação está feita. Vocês façam de vocês, porque é uma via de mão dupla. Eu dou aula e vocês fazem o feedback. Tem que ser, gente. Essa coisa de pandemia vai passar já já, mas enquanto não passa, é desse jeito que vai rolar. Bom, aula dada. Bronca sutil e leve dada. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima quinta. Beijo.